Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente nesta terça-feira trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão. Bastidores fervendo em relação a De La Cruz, né? Esse vazamento da questão da lesão do jogador pegou muito mal no clube. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias, tanto dessa preparação para o jogo para o Campeonato Brasileiro e dessa situação do De La Cruz. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Essa coisa assim, uma autossabotagem, o Flamengo então contratou um baita jogador, né? Contratou dois, né? Mas especialmente esse Saúl, isso é um baita jogador. E aí, no meio de uma situação como essa, né? Como é que aí o Zinho e o Zé Elias sempre falam o negócio de vestiário. Ó, o vestiário, como é que vai reagir a isso? Né? Como é que o elenco vai reagir a isso? Né? Eu acho que isso é muito ruim. Que tipo de confiança agora os caras vão ter de falar para o Dr. Runco que eles estão machucados? Entendeu? Rompe completamente o sentido da confiança. Rompe completamente. É impressionante como é que o Flamengo consegue uma coisa dessa. Já tem um problema do diretor de futebol, do treinador, no caso do Pedro, que ainda está meio que nebuloso. Agora surge esse do De La Cruz. E quanto a briga entre o atual e o antigo chefe do departamento médico, o Tanuri, o Márcio Tanuri, tem uma relação, não é nem tinha, tem uma relação boa com muitos jogadores do elenco do Flamengo. Que quando tem algum tipo de problema, as informações que a gente tem ainda o procuram. E com fisioterapeutas também fora. Muitas vezes falam para fazer dentro do... Ah, não, tal, porque estão fazendo fora. Porque teve um fisioterapeuta que foi dispensado nesse processo todo, que era os caras chamavam que era o cara que consertava os outros, consertava os jogadores, que era o melhor do fisioterapeuta, também dispensaram, né? Naquela leva lá que foi dispensada do Flamengo. Agora, mas não era para ser profissional? Não era para ser um negócio absolutamente claro? Não, o BAP e o Boto vão ter que convocar uma coletiva. Passou da hora. Vai ter que dar uma explicação de um geral, porque passou do ponto. É um prejuízo maior do que os 80 milhões de reais Nós não estamos investidos. falando mais de bola no Flamengo, né? De futebol do Flamengo, que é um dos líderes aí, brigando pelos títulos, que tem um elenco espetacular, que tem uma torcida espetacular, que vai jogar agora um jogo no meio de semana osso, como diz o Pascoal, contra o Bragantino, fora de casa, e que depois já vai vir Libertadores, já vai vir Copa do Brasil. É só de extra-campo. Então, assim, chegou uma hora que o comando tem que colocar as cartas na mesa, tem que chamar a responsabilidade, até para selar isso e o time e o treinador trabalharem em paz. Porque imagina o clima como é que está agora. Insatisfação. Já estava. Insatisfação com o diretor de futebol, com o presidente e com o chefe do departamento médico, por melhor que seja o time... E arranha treinador com jogador. No caso, Pedro e Felipe Luiz, que parece que estava começando a contornar, né? Mas, assim, o comando não chega e não fala nada. Tá tudo silêncio total. Só eles que tratam interno, né? O resto todo mundo pode falar o que quiser. Daqui a pouco eu vou soltar uma nota, Zinho. Solta a nota, é normal isso. Acontecem os problemas, solta uma nota aí, tá bom, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, não seremos perguntados, porque às vezes eles fazem as perguntas também, eles fazem as coletivas, mas assim, as TVs do clube, ou jornalistas, ou, como é que fala, influencers, aquelas pessoas que, né, estão ali ao lado, muitas vezes fazem as perguntas que eles já determinaram, ó, façam essa pergunta porque a nossa resposta vai ser essa. E depois fica um número limitado para a imprensa, de certa forma. Né? A imprensa que está externa, não interna. Precisa ver, alguém precisa realmente... O Zinho está falando e a gente está falando já há quanto tempo já que o Boto precisa vir a público e falar. Desde o primeiro dia, né, da questão do Felipe Luiz, ele tinha que ter vindo a público, porque o vazamento, um diretor trocou mensagens, foram mostradas mensagens, ele é o responsável, ele tinha que chegar e parar, estancar isso tudo. O Palmeiras, há pouco tempo, teve alguns problemas, a Leila foi lá, pegou o microfone e falou. O Júlio lá, Casares, quando teve o problema do Zubeldia, que vai sair, não vai sair, ele foi no CT, chamou o Zubeldia, conversou, meta, classificação na Libertadores, foi lá, já conversei com treinadores,
tentando estancar. Estou dando alguns exemplos. O Mário no Fluminense faz isso. Puxando aqui na memória, vários dirigentes, né, vão ali e assumem no momento de início de uma crise uma responsabilidade para tirar o peso. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Acaba o jogo do Bragantino. Vão em cima do coitado do Felipe Luiz. Felipe Luiz, e aí? O que aconteceu nisso? Aí é o Felipe Luiz que tem que falar. Vai ser tema da coletiva de amanhã, não tenha dúvida. Tomara que o Felipe Luiz, com inteligência que ele fala, olha, gente, o departamento médico e o diretor... Crespo na semana passada. Vão resolver isso. Modelo Crespo. Eu tô preocupado em jogar contra o Bragantino e montar meu time, sabe? Tô saindo em defesa ao Felipe Luiz agora. Critiquei, achei que a gestão foi boa. Tem que dar uma crespada. Mas assim, Felipe Luiz não quer negociações, departamento de futebol, lesões, departamento médico, time, escalação, substituição. A hora que o jogador chegar e me for apresentado, eu vou dar sequência do trabalho dele. Assim. Mas enquanto, desculpa, Pascoal, ninguém da diretoria não, vamos falar, o CEO que foi contratado, o Boto, ou o presidente do clube, não se posicionar, o trabalho da imprensa vai ser o quê? Na coletiva lá, perguntar pro Felipe Luiz o que ele achou. E aí, o De La Cruz vai jogar, não vai jogar? Como é que ele tá? Ele tá treinando, não tá treinando? Vão querer informação dele. Então, assim, que entendam que não é responsabilidade do Felipe Luiz ter que responder tudo isso. Eu vou falar pra você, e o X9 que tinha no Flamengo, ele só vazava a escalação, hein? Sim. O X9 do Flamengo só vazava a escalação, hein? Que é numa proporção muito inferior ao que estamos vendo aqui. Agora, só quero entrar em defesa do De La Cruz. Porque aí é o seguinte, é uma exposição desnecessária. Acaba com o cara. Descabida. E quem que vai comprar o De La Cruz? E sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Mas eu acho que assim, mesmo que o De La Cruz se sinta, e ele está, pela postagem dele, ele está se sentindo que ele vai se recuperar, porque ele diz, nunca permita que ninguém diga que você não pode fazer. Ele quer fazer. E o De La Cruz, eu acho que é legal isso, porque o jogador compra essa briga de querer demonstrar que ele tem condições de jogar, de voltar a jogar. E eu quero ser solidário ao Nico De La Cruz. Porque é uma situação difícil para ele. Pascoal, eu acho que voltar a jogar, ele vai voltar a jogar. Talvez não no mesmo nível que todos esperam, talvez sim, a gente não sabe, porque tem profissionais ali que podem... O que pega, você acha que vai ser sequência? Não, o que eu acho o Pascoal falou uma coisa que eu tinha mencionado antes, que era o dia a dia, é a confiança dos demais jogadores em relação ao Runco. Em relação ao departamento médico, será que esse aí não vai passar para o Runco não vai vazar? Porque, infelizmente, vai ser assim, a cabeça do jogador, o Zinho sabe como é que funciona. Perde a confiança, não tem mais como recuperar. E aí, doutor, você vai jogar no grupo de WhatsApp para ver o que a gente tem também? Vai discutir o nosso caso com outras pessoas? Como é que funciona? Infelizmente, vai ser esse o ambiente no vestiário para o doutor Runco, que na ingenuidade acabou prejudicando, de certa forma, os dois lados, né? Ele, o departamento médico e o jogador, né? O Runco já conversou com o BAP, será? Acredito que sim, né? Pelo pequeno contato, acho que o BAP entrou em contato, até falando isso, poxa, ingenuidade, falar isso num grupo de WhatsApp, trata aqui, trata ali. Como eu falei, o doutor Runco reconhece que pecou nisso, né, de colocar ali uma situação médica deles ali internamente num grupo de WhatsApp. Errou. Deve se Pascoal, pela tua experiência, essa questão em relação aos outros jogadores do Flamengo, além do De La Cruz, vou usar até a mesma expressão usada pelo Runco na mensagem ao seu colega médico, é irreparável? Eu acho que ela é irreparável. Irreparável. Porque existe uma coisa no futebol, existe uma coisa de vestiário do futebol, que é a confiança. E quando você quebra essa confiança, você não consegue restabelecer. Sempre fica resquícios, sempre ficam marcas, sempre fica a desconfiança. Mesmo que haja o pedido de desculpa, que as pessoas se reconciliem e tal, vai ter alguém que vai dizer, tá vendo? Posso contar um caso que aconteceu comigo, pastor? Pois não. Vou contar um caso que aconteceu comigo aqui no Brasil. Eu tive 8 lesões, né? 8 torções no joelho.
ligamento colateral medial. Então eu tinha um determinado movimento que se eu fizesse, iria dar o problema. Os dois? Não, o esquerdo. Sempre o esquerdo? Sempre o esquerdo. E aí nós fomos fazer uma pré-temporada, eu fiz o movimento, deu o problema. Não vai ser nada, menino, fica tranquilo aí e tal. Aí eu fiz o tratamento durante 10 dias na pré-temporada, mas eu falando, doutor, é o ligamento colateral, eu me conheço, eu não consigo fazer a curva, em linha reta tudo bem, mas em fazer a curva e tal. Não, fique tranquilo que nós vamos voltar para a cidade, lá na cidade eu vou fazer a ressonância, você vai tranquilo. Aí o presidente veio me cobrar. E aí, muito tempo, né, sem jogar e tal. Eu falei, presidente, nós vamos fazer o exame e tal. Aí fui fazer o exame de ressonância magnética às 10 horas da noite, porque nós chegamos às 6 da tarde na cidade, marcaram às 10 horas da noite, porque no dia seguinte iria fechar, porque ia ter carnaval. Fiz a ressonância, o médico da ressonância falou, esse é meu telefone, qualquer coisa, o que você precisar, você me liga. 00:30 ele me ligou e me deu o resultado, olha, aconteceu isso, tá bom. No dia seguinte, eu liguei para o médico, mas ele não me deu as imagens, ele só me deu o laudo, é mais ou menos isso. Aí eu liguei para o médico, falei, doutor, o senhor conseguiu ver as imagens? Oxe, menino, acho que vi, passei lá 8 horas da manhã e você não vai acreditar, o segurança da clínica... O teu sotaque eu já sabe até sei quem é o médico. Já sabe. O segurança, menino, segurança é meu amigo. Deixou eu entrar, peguei as imagens, dei uma olhada, vi. Você não tem nada, menino, fica tranquilo, não tem nada tal. Falei, tá bom. Peguei, achei estranho, porque se marcaram a ressonância 10 horas da noite para fazer a ressonância, poderiam ter marcado de manhã. Aí liguei para a clínica, liguei 1, liguei 2, liguei 3, ninguém atendeu. Aí na quinta vez atendeu um senhor, falou assim, boa tarde, queria saber se a clínica está aberta e tal. Olha, desculpa, eu sou servente aqui, nós estamos fazendo serviço de alvenaria, a clínica está fechada. Liguei para o médico que fez a ressonância. Falei, doutor, olha, aconteceu isso, o médico falou. Eu falei assim, não, se ele precisar de alguma coisa, fala para ele vir aqui, que a ressonância está sendo revelada, as imagens, foi revelada na Beneficência Portuguesa e não na clínica. Ou seja, mentiu, né? Aí como é que eu vou chegar no clube e confiar no médico que faz isso? Não estou dizendo que é o caso do Runco, eu estou falando para você a situação, ninguém mais confiava, não era só eu, ninguém mais confiava. Eu cheguei lá, primeira coisa que aconteceu, ele veio e, daqui, deixa eu ver. Eu falei assim, o senhor não vai ver nada, o senhor fica para lá e tal. Resumindo, Serginho Chulapa que evitou uma confusão, para você ter uma ideia. Nossa, então assim, apazigou? Me jogou. Quando o Serginho Chulapa me jogou para um outro. É o pacificador da história. Me jogou para um outro vestiário, né? O que aconteceu? Nunca mais esse médico chegou próximo a mim e próximo a outros jogadores. Entendeu? Se há uma profissão que exige confiança, credibilidade total, absoluta, então isso mesmo a de... Esse tipo de situação, se você trocar o médico, não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque todos que estão lá foram indicados por ele. Tem que trocar o departamento todo. Olha o tamanho do problema. Sim. Olha o tamanho do problema. Perdeu a confiança, não recupera. Jogador de futebol não consegue, isso é inerente do jogador. Pode ser do time da 5ª divisão. Porque passa mais tempo com eles, né? Ou a seleção. Será que os médicos já foram FIFA tão retos assim com o De La Cruz? Será que ele sabia que o quadro dele era tão grave? Aí eu não tenho essa informação. Acredito que não. Assim, de uma forma tão frontal? Acredito que não, né? O Pascoal sabe... Até pela postagem dele, do De La Cruz. O Pascoal sabe tudo e mais um pouco do Saul. Né? O jogador que está chegando aí ele, pro meio-campo do Flamengo. Para endossar os seus comentários, Pascoal, imagens do Saul e, na sequência, Fabrício da Fiel está preparando um mapa de calor do reforço pro meio-campo do rubro-negro. Pascoal, fala, Zílio. Não, eu ia falar assim, não é o Saul que jogou com o Felipe Luiz.
É verdade. Eu quero o Saúl agora. De agora, exatamente. Agora, da temporada porque o Felipe Luiz jogou no Atlético de Madrid lá atrás. Sim, ainda jogava. Senão também vou falar assim, ó, vão falar de mim lá do... Nas 2 últimas temporadas, ele esteve emprestado para a Inglaterra e também... Boa, esse aí que me interessa. E não reproduziu... Na última temporada ele fez 26 jogos. Jogou em média 65 minutos por partida, fez 1 gol e deu 6 assistências, portanto, em 26 partidas, contribuiu com 7 gols, atuando, olha ali, Pascoal, mais pela faixa esquerda, tanto de defesa quanto de ataque. Com essa média aí, eu posso voltar a jogar, Pascoal, essa é a minha média. Esse especificamente na última temporada. O Vini Colorado tá me dizendo aqui, 26 jogos, o Flamengo fez de janeiro a março. Então, ele, junto com o Felipe Luiz, jogava... Ele, na época do Felipe Luiz, lá no Atlético de Madrid, jogava mais pela direita. Mas ele é versátil, pode jogar pela esquerda, como o Gerson jogava pela direita, pela esquerda, como ponta aberto e tal. Eu acho o Saúl um jogador espetacular. É muito bom jogador. Espetacular, muito bom jogador. Qual? Muito bom jogador. O Saúl. É esse que vai chegar. Se ele é espetacular, jogou com o Felipe, se ele ainda é espetacular, por que ele foi emprestado pro Sevilla? Porque o Atlético de Madrid está contratando mais um jogador, o Pitbull, está contratando o chamado Pitbull lá na Espanha para jogar como mais um volante, né? Porque Depou está sendo pretendido pelo time do Messi, né? Então tem muitas entradas e saídas e a gente tem que parar para pensar e refletir a respeito disso aí tudo. Eu acho só um jogador que tem condições de jogar no futebol brasileiro, de jogar com muita qualidade no futebol brasileiro, jogador que tem muita qualidade técnica, ótimo poder de definição, bate bem na bola. Eu, assim, não sei se para jogar no lugar do De La Cruz, o De La Cruz que poderia jogar no lugar do Gerson, ou no lugar do Gerson e do De La Cruz, para fazer uma trinca de meio campo com muita qualidade. Ele com o Jorginho mais um volante, os 3 volantes que o Flamengo se utiliza sempre, porque ele não é só um volante. Ele é um volante que gosta de chegar na frente, gosta de bater no gol, gosta de ter a bola de profundidade. Eu acho que o Flamengo acerta na contratação. É só a minha opinião. E a opinião, você sabe, que pode dar certo e pode dar errado. Na minha opinião, ele vai dar certo, porque ele tem muita qualidade. Mas tem que passar pelos exames médicos, digamos assim, né? Porque agora o próximo a fazer exame médico é ele. Agora ele vai ser aquele, né? Tem que passar no pente fino. Se ele tiver com probleminha de caspa... Chegando hoje ao Brasil, de repente até já chegou. Se ele tiver com probleminha de caspa, vai ter que fazer um tratamento, porque, entendeu? Foco dentário, nem pensar. Como é que é o negócio que falava, Zé? Agora sim. Talvez você tenha um foco dentário aí. Uma coisa que eu destaco é, assim, a vontade dele de jogar no futebol brasileiro. Claro que deve ter tido um contato com o Felipe Luiz, ex-companheiro dele. Deve ser dedo do Felipe essa contratação. O próprio Jorginho, mas, assim, ele tinha uma situação encaminhada para a Turquia. Transaspor, né? E aí ele desiste, alega questões familiares, não sei, mas eu acho que é muito assim, ele olha, poxa, eu tô vendo o que está acontecendo no Brasil, o que os clubes fizeram no Mundial, eu acho que despertou interesse de conhecimento dessa turma da Europa, que não olhava muito para quê. E vamos trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Red Bull Bragantino. Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, Flamengo na segunda colocação com 30 pontos em 14 jogos. Um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, que é líder do campeonato com 33. Já o Bragantino está ali com 15 jogos, 27 pontos. Muito próximo ali do Flamengo. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Red Bull Bragantino. Perdeu para o Vitória na última rodada pelo placar de 1-0 no Barradão. Desses 5 jogos foram 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Já os últimos 5 jogos entre Flamengo e Red Bull Bragantino são 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Red Bull Bragantino. Relembrando, a partida será quarta-feira às 21h30. Vamos ver como o Felipe Luiz vai montar esse time após essa volta de Pedro ainda marcando o gol que deu a vitória em cima do Fluminense. Será que vai colocar ele de titular? Vamos ver como ele vai administrar isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!